Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro de Coríntios, irmãos, o livro que o Senhor revela a sua palavra, capítulo 13. Carta aos Coríntios, primeiro, capítulo 13. Capítulo 13, 1 Coríntios. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Amém. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Essas três, a maior destas é a caridade. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Senhor, irmãos, mandou esta palavra muito conhecida. A palavra que muitos têm de cor, é recitada em eventos, casamentos, é colocada em poemas. Muitos usam de diversas formas, pela beleza de suas palavras, usam esta passagem, pois a leitura é como um poema mesmo, de tão bonito, pois se fala do amor de Deus, do amor fraterno. E o Senhor, nosso Deus, é o puro amor. Tudo foi fundamentado nele. Ele é o próprio amor. E ele personificou este amor no seu amado Filho, o unigênito e o primogênito da criação. E Deus é Espírito e é amor. Então, ele materializou o seu amor, materializou o seu ser e fez o seu amado Filho, Cristo Jesus, o puro amor, a imagem do Deus invisível. Glória ao nome do Senhor. E fez os céus e colocou o seu Filho entre os primeiros. Ele era o primeiro dos primeiros. E então
Senhor colocou nós no seu reino para morar com Ele, alegrar o arcanjo. E assim pudéssemos desfrutar disso pela eternidade. E acontecendo tudo o que sabemos, degenerou-se a criação e contaminou o que era perfeito. Tivemos que vir aqui. Mas o seu Filho, o Filho do seu amor, se ofereceu em sacrifício para vir e resgatar-nos do poder do inferno e da morte, a qual estávamos condenados. E aquilo que Satanás perverteu, contaminou, ele veio para colocar na pureza, descontaminar a nossa alma, nos purificar e dar para nós o direito de voltar para a sua glória. Pois lá só entraria os limpos de mão e os puros de coração. Aleluia, Senhor. Ele veio, instituiu a sua graça. E dentro da graça nós teríamos e temos condições de derrotar o inferno. Tudo que é imperfeito foge daquilo que é perfeito, pois se trata de impureza. E o amor de Deus significa pureza de sentimentos. Glória a Deus. Nós tendo pureza de sentimentos, então voltaremos a ver a face do nosso Deus como ela é. Aleluia. Fora disso, ninguém verá a face do Senhor Deus quando irá entrar no céu. Só voltará a vê-lo limpos de mão e puros de coração, e os que tiverem corações puros, tiverem pureza de sentimento. E a caridade de Deus, em outras palavras, o amor de Deus, quando se fala caridade, se fala em amor. Quando se fala em amor, se fala em caridade. O amor de Deus é o que nos faz vencer, é o que nos faz rejeitar o mal, é o que nos leva avante, é o que nos motiva a ficar com o Senhor. O amor de Deus é aquele que se sujeita a ser guiado pela vontade de Deus. O amor do Senhor nos leva avante. O amor do Senhor nos motiva. O amor do Senhor nos dá força para rejeitar a tentação. O amor do Senhor nos leva avante em meses e anos de prova. O amor do Senhor dá-nos força e nos encoraja para chegar até o porto da salvação. Só pelo amor de Deus, só pela caridade do Senhor, só pela pureza de sentimentos, voltaremos para o reino da glória. O Senhor mandou esta palavra falando acerca da suprema excelência da caridade, da suprema excelência do amor de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E mais uma vez o Senhor veio fortificar-nos pela sua palavra e veio nos ensinar a ter um pouco mais de pureza de sentimentos. Pela leitura, já lemos novamente o manual de instruções do que é ter o amor de Deus e do que significa passar com o amor de Deus no coração. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, pelo amor de Deus, nos nossos corações, nós conseguimos olhar para dentro de nós e enxergar o motivo das contrariedades, o motivo de continuar na graça, o motivo de esperançar a salvação. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então Paulo, foi enviado a Corinto, uma igreja que estava em rebeldia, em dissensões, estavam fazendo, cada um querendo fazer uma coisa, e um queria fazer outra, um dizia que era desse jeito, o outro dizia que não, um dizia que era superior, o outro era assim, e quando se reuniam, ficavam pior do que estavam antes,
E Paulo, o Senhor mandou ele lá. E aí o Senhor se usou de Paulo e começou a instruir os irmãos de Corinto, pois estavam em rebeldia. Por isso, se lermos aqui o livro, é muita doutrina, porque eles estavam querendo fazer cada um o que dava na telha, cada um segundo o seu próprio sentimento. Santo Deus. Tanto é que uma parte ele escreve logo aqui atrás, a necessidade de ordem no culto, a necessidade de se preparar para a ceia, não tem que ser isso, e foi indo. E um dos mandamentos que o Senhor se usou dele foi falar para eles acerca do amor do Senhor, que se eles não tivessem o amor, nada adiantaria, não adiantaria nada eles se reunirem, não adiantaria nada eles serem perseguidos, não adiantaria nada eles venderem as suas fazendas, suas fortunas e distribuírem aos pobres. De nada adiantaria se eles não tivessem pureza de sentimento, se eles não tivessem a caridade de Deus em seus corações. E foram instruídos. Mas hoje não é a igreja de Corinto, hoje somos nós. A sua eleita, a sua igreja amada. Glória ao nome do Senhor. Então ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que tinha. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mas se eu não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Bendito é o Senhor. Esse é o maior dom de todos. Existem diversidade de dons, como aqui mesmo nessa leitura fala. Mas o maior dom é o dom do amor. É o dom da caridade. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, se nós temos esse dom e não termos nenhum outro que a Bíblia menciona, que a palavra diz, se nós temos o amor, isso é mais do que suficiente para nós chegarmos no céu novamente. E o Senhor vai dizer para a sua igreja, glória ao nome do Senhor, o Senhor vai dizer para alguém, aleluia, que às vezes se preocupa, Senhor, mas o que é que acontece comigo? Não tenho o dom disso, não daquilo, não tenho o dom desse, um dom disso, o dom daquilo, eu vejo o dom disso, eu vejo o dom daquele, eu leio aqui acerca de dom tal, e eu olho para mim e não vejo nada. Mas diz o Senhor, você já tem o maior dom de todos. Você tem o dom do amor, o dom do amor, o dom da caridade. Isto é suficiente para você entrar na minha glória, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isto é suficiente. Se alegre com isso. Abrace esta palavra hoje. Que o Senhor já te disse. Isso é suficiente. O Senhor não está dizendo que não vai te dar dom algum. O Senhor está dizendo que o dom que você já tem, o dom do amor, se você tiver, já é suficiente. Por quê? Porque a própria palavra já responde. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse os mistérios, e tivesse o dom da ciência, e tivesse o dom da cura, e tivesse isso, ou tivesse aquilo, sem o amor de Deus, nada disso me adiantaria. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Entende a importância deste dom? Glória a Deus eterno. E o Senhor já vai responder a alguém que já está batendo na porta do Senhor. Senhor, me enriquece dos teus dons. Senhor, eu quero ter o dom disso, eu quero ter o dom daquilo. Senhor, eu quero impor as mãos sobre a cabeça dos enfermos. Senhor, eu quero ter o dom de impor as mãos e o Senhor selar com a bendita promessa. Senhor, eu quero ter o dom, Senhor eterno, de profetizar. Eu quero ter o dom da fé. Senhor, eu quero ter... E o Senhor se alegra, mas tem uma. O Senhor vai te dizer, peça, bata na porta, para que eu te encha mais do meu amor. Se eu não encher o teu vaso, do teu coração, do azeite do meu amor, você perece. Sem esse dom do amor, você enfraquece. Sem o dom do meu amor no teu coração,
coração, você se ensoberbece. Se você não tiver o amor, você se vangloria, você rouba a minha glória. Se você tiver o amor, então eu serei maior do que você. Aleluia. E então unicamente você vai estar ligado em mim. Aí então eu vou poder te encher, eu vou poder te revestir, eu vou poder fazer o sobrenatural na tua vida, eu vou poder operar na vida do meu povo. Mas diz o Senhor, me busca e peça o dom do amor, me peça para mim, diz o Senhor, um vaso maior, para que eu te peça assim, Senhor, me dá um vaso maior, para que caiba mais do teu amor, do azeite do teu amor no meu coração, que eu venha transbordar amor, Senhor, para que os que estão à minha roda possam também receber o amor do Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Tem muitos buscando isso, buscando aquilo, admirando isso, se inspirando nesse ou naquele. Mas diz o Senhor, se não buscar o amor disso, nada vai te adiantar. Oh, glória a Deus eterno. Se conhecer todos os mistérios, toda a profundidade, toda a ciência da palavra, toda a ciência das revelações dos mistérios, se conhecer toda a base científica nesta terra, toda a teoria, não importa, se conhecer os segredos da NASA, se conhecer, sei lá, todos os segredos da sociedade científica, de toda a sociedade econômica, não interessa, se conhecer todos os mistérios do céu, que seja, se o Senhor te pegar e te levar nos quatro cantos do céu, e você enxergar tudo que tiver lá, e o Senhor te devolver de volta, e você não tiver o amor do Senhor, ou faltar o amor de Deus no teu coração, isso não vai te levar para a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Se você não buscar o amor, disso nada vai te adiantar. A graça do Senhor só vai te levar avante se você estiver transbordando de amor. Só vai as revelações dos mistérios de Deus, que já nos enriqueceu grandemente, e nós conhecemos toda a largura, a profundidade e o comprimento da graça do Senhor. Se nós faltar o amor nos nossos corações, nós não entraremos no céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus eterno, aleluia. E o Senhor mandou esta palavra, e o Senhor já revela um povo, um pequeno povo que está na sua graça, enriquecidos, um povo enriquecido, fortalecido, um povo cheio de conhecimento, de ciência, e focado nas promessas do Senhor, e realmente elas nunca falham, mas diz o Senhor, eu estou vendo que o principal já estão deixando de lado. Tem alguns que já não focam mais no amor de Deus, já não buscam mais o amor de Deus, já fugiram da pureza de sentimento, estão se distanciando da pureza de sentimento, estão olhando muito para si e pouco para a obra, pouco para o irmão fulano, pouco para o irmão Bertano. Deixa que se virem. Aleluia. Glória a Deus. Cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Glória ao nome do Senhor. Não tenho nada a ver com a tua vida. Aleluia. Aleluia. E só as entranhas do coração se fechando, se cerrando, dia após dia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Cuidado, diz o Senhor, por esta palavra. Cuidado. Aleluia. Nós somos membros uns dos outros. A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça. Aleluia, Senhor. Aleluia. E se nós não cuidarmos uns dos outros, o corpo inteiro perece. Glória a Deus eterno. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Muitos estão, Senhor, eu entrego a minha vida para você, para o Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Se for preciso, Senhor, eu dou minha cabeça para a espada. Não importa, mas eu quero entrar no céu da tua graça. Com a tua graça no meu coração. Glória a Deus nas alturas.
Mas diz o Senhor, olha para quem está do lado. Santo Deus. Olha para quem te busca. Olha para quem te pede uma ajuda. Olha para o lado, diz o Senhor. Olhe para os conselhos desta graça. Olhe para a palavra também. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você está focando só em ti, mas foca um pouco em quem está ao teu lado, em quem está ao teu redor. Glória a Deus. A caridade é sofredora. Glória a Jesus. A caridade não trata com leviandade, não é leviana a caridade. Glória a Deus. A caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A caridade não se porta com indecência. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A caridade não porta-se com indecência, não busca os seus próprios interesses. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, se o Senhor achasse graça de nos dispensar só com a leitura, já é mais que suficiente. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Senhor. Não trata com leviandade. Aleluia. Quando está tudo no grupinho, é sorriso para cá, sorriso para lá, abraço daqui, abraço de lá, tapinha nas costas aqui. Quando não vira as costas, eu não estou nem aí para esse irmão. Aleluia. Esse aí é um coitado. Essa daí é uma coitada. Glória a Deus. Aleluia. Não sabe coisa nenhuma. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor colocou no teu caminho para você cuidar, para você amar, para você abraçar. Não seja leviano, não quero leviano na minha obra, diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não se porta com indecência. A caridade anda na prudência. Glória a Deus. Não é indecente. Sabe a hora certa de falar. Sabe a hora certa de responder. Glória a Deus. Não se intromete em assuntos alheios. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Santo Criador. Sabe se vestir. Sabe se cuidar. Glória a Deus. Sabe como falar. Pensa antes de falar. Glória a Deus. A caridade pensa antes de falar. Porque sabe que se depois que falar e esta palavra ferir, sangrar o coração de alguém, vai ter que dar conta. Glória a Deus. Amado Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Este silêncio é para que nós façamos uma reflexão de como está a nossa alma com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, a palavra hoje está apertando, mas o Senhor corrige e açoita quem Ele ama. Isto significa amor de Deus. Santo Deus. Ai de nós se o Senhor deixar de falar conosco, se o Senhor deixar de nos corrigir, nós devemos nos preocupar e arrastar nossa cara no pó. Santo Deus. Mas enquanto o Senhor está nos corrigindo, enquanto a palavra vem, nós sentimos uma lambada na palavra, Santo Deus. nós temos que dar glória a Deus. Isto significa, Senhor, ainda o Senhor me ama, pois eu senti a tua palavra falando comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito Deus. Abraçamos esta palavra hoje, que possamos abraçar ela e pegar o nosso vaso e entregar para o Senhor. Fala, Senhor, alarguece mais o vaso do meu coração, pois eu quero ter mais amor dentro de mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai amado. Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Caridade não folga com a injustiça. Aleluia, Jesus. Não busca os seus próprios interesses. Santo Deus. Glória a Deus. Olha, isso aqui é errado. Mas eu acho que não tem nenhum irmão aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar o negócio. Vamos assinar o contrato. Não, eu concordo, sim. Glória a Santo Deus. Deus. Ninguém vai ver mesmo.
Eu sei que é errado, mas não tem nenhum irmão para me apontar aqui. Glória a Deus. Você está servindo a Deus confiando em irmão? Escorado em irmã? Escorado em irmão? Diz o Senhor, dos meus olhos ninguém foge. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Fala, Senhor. Aleluia. A caridade não se irrita. A caridade não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Glória. Aleluia, Pai amado. Glória a Deus nas alturas. Entendemos o amor de Deus nesta palavra. Quando se fala em caridade aqui, está se falando em amor de Deus, pureza de sentimentos. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. A caridade é benigna, é sofredora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se irrita. Ah, então é proibido se irritar, se irar. Não, não é proibido. Isso faz parte do sentimento humano. Mas diz aqui na palavra, irei-vos, mas não pequeis. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas o Senhor está falando aqui na demasia, no que prejudica a alma alheia e prejudica a obra. Santo Deus. Um pavio curto desse tamanhozinho, não pode falar nada que já explode. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Não, se falar isso comigo, eu não tolero, não levo para casa esse desaforo, não levo. Aleluia. Te falta amor no teu coração, diz o Senhor, te falta o meu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não suspeita mal. Glória a Deus. Rei da glória. Glória a Deus nas alturas. Suspeita mal de tudo e todos, nem todo mundo é uma ameaça. Diz o Senhor, te falta amor no teu coração, te falta o meu amor em ti. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas, porque diz aqui na própria palavra, aos olhos do puro, tudo é puro. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Rei eterno. Entende que quem tem o amor de Deus não vê maldade? Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. E está escrito no mesmo capítulo, aos olhos do impuro, tudo é impuro. Então que possamos hoje pegar mais um pouco do amor de Deus e colocar em prática. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Deus eterno. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não trata com leviandade, não se soberbece, não é invejosa. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. A caridade nunca falha. Aleluia. Aleluia. Profecias. O Senhor pode mudar o plano, como sabemos. Glória a Deus. O dom de impor as mãos e curar, às vezes pode nos faltar fé e não funcionar. Glória a Deus. Aleluia. O dom de distribuir os dons, o dom da dispensação, de impor a mão sobre as cabeças e o Senhor selar com a promessa. Glória a Deus. Se não for o dia do Senhor batizar, se não está no plano do Senhor, selá-lo com a promessa em tal dia, dar tal dom tal dia. Se não for o dia, vai falhar. Glória a Santo Deus. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos podem falhar, Bendito. mas o dom do amor jamais falhará. Glória a Deus. Aleluia. Este é o maior dom que devemos Nossa buscar e Deus. passa desapercebido aos olhos de muitos. Glória a Deus. Aleluia. Que por esta palavra o Senhor possa abrir um pouco mais dos nossos olhos e enxergar o que é o amor de Deus no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus eterno, o maior dom de todos. Tudo vai falhar, caridade tudo nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Santo é Deus.
Mas a caridade nunca falha. Senhor Deus. Aleluia. Ela foi eficaz ontem, ela é hoje e ela será eficaz na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Se tivermos todos os demais dons, e o dia que o Senhor chamar nós para entrar na sua glória, e nós formos passando pela porta todo alegrinho já, mas se faltar o amor, o Senhor fala, daí para trás. Santo Deus. Aleluia. Não, na minha glória não te faltou o essencial. Você conhecia muito o mistério, você sabia muito da palavra, você entendia muito da ciência, você teve muitos dons disso, daquilo, outro. Você disse Senhor, Senhor, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Te faltou caridade, te faltou o meu amor, te faltou. Se você tivesse amor, você teria sido humilde, você teria sido benigno, você não teria buscado os teus próprios interesses, você não teria buscado brilhar mais que eu. Você não é digno de entrar aqui na minha glória, não. Daí para trás. Aleluia. E de que adianta ganharmos tudo, mas perdermos a nossa alma? De que adianta termos todo tipo de dom, toda variedade, mas perder a nossa alma porque faltou o amor de Deus? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor vai dizer, não me tenha por esta palavra. Tem alguns pensando já, agora pronto, não posso mais buscar os dons de Deus. Não é isso. Aleluia. Você deve buscar os dons de Deus, mas primeiro o amor de Deus. Como diz aqui, se volta, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, o Senhor tomou Paulo para falar acerca dos dons, de como devia buscar os dons, que eles deviam buscar os dons mesmo. Mas depois ele escreveu, mas a caridade é suprema, a excelência dela é suprema. Glória a Deus. Existem os 3 pilares da obra, os 3 pilares para levar a alma para o céu, que é a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas Glória a Deus. é a caridade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Este é um pilar da nossa alma, que nos consegue fazer entrar no céu. Primeiro, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança. Se você não espera entrar no céu, então você não vai dar um passo nesta obra. Ninguém dá. Se não conseguimos esperar ou enxergar algo maior, algo superior, algo que vai trazer um gozo e um conforto eterno, se nós não esperançarmos por isso, também não iremos a lugar nenhum. E a caridade, que é a maior de tudo. É o óleo que lubrifica todas as engrenagens da alma, todas as engrenagens da obra, que faz tudo girar e andar certinho. Glória a Deus. Aleluia. É a força para caminhar, é a força para esperançar, é o que faz nós termos fé dia após dia. Aleluia. É a maior de tudo, porque se tiver fé e se tiver esperança, mas não tiver o amor, também não adianta. Aleluia. Então o Senhor hoje por esta palavra veio reforçar esses 3 pilares essenciais para entrarmos na sua glória. Glória ao nome do Senhor. E por esta palavra hoje o Senhor vai dizer, não é que eu estou proibindo buscar, me busque os meus dons. Eu quero revestir um povo, este meu povo cada vez mais. Eu quero dispensar da minha glória cada vez mais. Eu quero revestir dos meus dons cada vez mais. Mas tem que estar preparado para receber. Diz o Senhor, antes eu distribuía de maneira quase que aleatória. Aleluia. Pois sabemos através dos mistérios, das revelações dos 7 trovões, já sabemos como que funcionava. Para os 4 tipos de espírito, os trigos recuperados, problemáticos recuperáveis, problemáticos irrecuperáveis e os joios. Glória a Deus. Sabemos lá, é bem relatado como que o Senhor fazia com esses 4 tipos de grupos, esses 4 tipos de espírito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Para o joio, às vezes o Senhor dava para valer.
o dom, para que ele roubasse a glória de Deus e já fosse eliminado logo. Glória a Deus. Santo O Deus. Senhor distribuía de qualquer jeito. Ou às vezes nem distribuía nada. E ele, pela revolta de não receber nada, blasfemava do mesmo jeito. Aleluia, Deus. Senhor. Santo Deus. Para os trigos problemáticos, irrecuperáveis, se eles quisessem dom, simplesmente o Senhor dava os dons. Glória a Deus. E eles iam roubar a glória de Deus. Por quê? Porque não tinham o essencial. A caridade, o amor de Deus. Por quê? Aleluia. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses Santo Deus. e não se ensoberbece. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas eles estavam inchados de soberba, de orgulho, e buscavam só o que era próprio, só a vanglória para si. Faltavam caridade e o Senhor os eliminava. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Os problemáticos recuperáveis, como que o Senhor fazia? Como que o Senhor dava os dons? Simplesmente o Senhor não dava dons. Glória a Deus, Senhor. Porque se desse, roubariam a glória de Deus. E quando o Senhor chegava a dar algum dom, era um donzinho só. Para que eles não roubassem a glória de Deus. Glória a Santo Deus. Deus. Porque estavam já com uma certa pendência. E os trigos, então não ganha dom os trigos? Como que o Senhor faz? Os trigos, eles têm condições de entrar no céu, têm o amor de Deus, mas estão despreparados. Então o Senhor primeiro prova, humilha, até que chega no ponto certo, Glória a na Deus. medida do Glória a amor Deus. certa, Glória a Deus. para que fique equiparado certinho o amor de Deus, um nível só. Santo Deus. E que ele não vai se sobressair mais do que o Senhor. Aí quando chega no nível certo, aí o Senhor dá o dom que ele quer. O Senhor coloca o plano dele em ação na vida desse irmão, do irmão Glória a Bertano, Deus, do irmão aleluia, Ciclana. Senhor. Aí o Senhor dá o dom. Glória a Deus. Era assim que funcionou, desde que a graça é graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Mas e o que o Senhor está falando hoje, mandando a sua palavra na reestruturação da sua obra? Glória a Deus. Para um pequeno povo, glória ao nome do Senhor, cuja maioria esmagadora deste pequeno povo são trigos. Santo Deus. Aleluia. Como que o Senhor faz? Aleluia. O Senhor enriquece dos seus dons, o Senhor enriquece dos seus mistérios. E o Senhor está nos estruturando dia após dia. Glória a Deus. Aleluia. Mas diz o Senhor, por isso eu fechei um pouco mais da torneira da minha dispensação. Glória a Santo Deus. Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus nas alturas. Pois eu preciso vos preparar antes. Antes. Os dias maus já chegaram e estão batendo na porta dia após dia. E eu quero um povo preparado, cheio do meu amor. Se tiver cheio do meu amor primeiro, pois o amor é a base de tudo. Glória a Deus. É a base de tudo. Toda a sustentação está a base nesta obra é o amor de Deus. Glória a Deus. Se tiver isso, aí então o Senhor diz, aí eu vos derramarei dos meus dons excelentíssimos, que a terra ainda não conheceu, que você nunca viu, que você nunca pensou, que você nunca imaginou. Aí então eu vou revestir o meu povo mais e mais. Mas diz o Senhor, ainda não, ainda preciso, o Senhor diz, ainda tem vasos que estão menos da metade para eu encher do meu amor. Tem vasos da metade, tem vasos quase cheios, mas tem vasos já quase transbordando. Glória a Deus. E por meio desta palavra tem vaso que vai transbordar, tem vaso que vai subir um pouco mais de azeite do meu amor nos seus corações. Mas diz o Senhor, eu continuarei o meu processo de vos enriquecer do meu amor, da pureza de sentimentos, da minha glória, e aí eu vos dispensarei da minha glória, da minha virtude, do meu poder. Eu revestirei a minha igreja. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Por enquanto estamos provando das delícias do céu e vendo o Senhor em nós. O Senhor já nos enriqueceu muito e nós estamos chegando cada dia na estatura de um varão perfeito. Já vemos a glória de Deus entre nós, já sabemos isso, como funciona na parte espiritual, aquilo. Já vemos como que se fosse um espelho e enigma. E o Senhor quer adiantar o processo para que possamos ter o direito, quando este véu do nosso corpo deitar,
nós possamos ter o direito de não ver mais como enigma, mas veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Glória a Deus, em nome de Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Então o Senhor nos estruturou, nos preparou e nos colocou como adultos na sua presença. Como Ele disse aqui, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor sempre manda a sua palavra e já nos disse que na sua obra Ele não tolera mais meninos, meninice. Glória a Deus. Já nos colocou como adultos espirituais na sua obra. E temos condições de ouvir, entender e digerir esta palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E outra parte, Paulo mesmo disse, sede meninos na malícia, mas sede adultos no entendimento. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. E tem alguns, infelizmente, que estão invertendo os papéis. Mas não, diz o Senhor, sede meninos na malícia, no que desagrada ao Senhor, que possa passar desapercebido aos teus olhos e você não colocar a tua atenção, e você ser adulto do entendimento. Santo Deus, amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Então o Senhor mandou esta palavra, a suprema excelência da caridade. Glória a Deus. E o Senhor vai nos fez subir um pouco mais o nível do azeite da nossa alma por esta palavra. Então o Senhor vai dizer por ela. Então eu quero que você ouça acerca do meu amor. Por isso eu te trouxe aqui, diz o Senhor, por esta palavra. Por isso esta palavra está chegando aonde vai ter que chegar. Diz o Senhor, para que quando você entender o que significa o amor, o meu amor no teu coração, aí você vai enfrentar, vai ter mais coragem para enfrentar a tua prova, enfrentar a tua guerra, enfrentar a tua dor, enfrentar a tua tribulação, a tua angústia, a perseguição que está contra ti, diz o Senhor, aleluia, por meio da minha palavra, eu quero te encher do meu azeite celeste, para te dizer já, que para você ter capacidade de crer, pois a caridade tudo crê, que eu estou agindo, que eu estou fazendo, que nada está perdido, que nada está longe do que eu possa não fazer, diz o Senhor, tudo é possível, e se você crê, pois a caridade tudo crê, e o Senhor vai dizer, tudo é possível ao que crê, diz o Senhor, se você crê, ainda que esteja morto, viverá, como Ele disse para Marta, nada fugiu do meu controle, nada está longe das minhas mãos, se você crê na minha palavra, eu operarei e ninguém me servirá de impedimento, diz o Senhor, carne nenhuma me servirá de impedimento, leis nenhuma me servirá de impedimento, doutrina nenhuma, humanas, fábulas humanas, não me servirá de impedimento, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor, porque eu reino sobre a minha obra e conheço os corações sinceros, os corações que se dedicam nesta obra. Eu conheço os corações que têm coragem de dizer, Senhor, eu posso não estar, pode não estar tudo do jeito que eu queria que estivesse, mas a minha vida pertence a Ti, eu me doei para o Senhor, faça segundo a sua vontade, ou seja, você não está buscando os teus próprios interesses, então por esta palavra o Senhor vai te dizer, se você não busca mais os teus interesses do que os meus, diz o Senhor, eu te enriquecerei, eu te revestirei, eu te farei sobrevoar sobre os muros, sobre as montanhas, sobre as rochas, diz o Senhor, sobre os grandes exércitos, nada vai te segurar, diz o Senhor, não busque a tua vida primeiro, busque o que é meu primeiro, busque o que me agrada primeiro, busque trabalhar mais para mim, busque fazer mais do que o necessário, diz o Senhor, aleluia, se fizermos tudo, ainda somos servos inúteis, diz o Senhor, mas o Senhor vai dizer, faça mais, dedique mais, diz o Senhor, pois eu quero que você não busque os teus interesses, pois eu te dou amor suficiente para você dedicar no que é meu primeiro. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.
Senhor: Senhor, eu não tá do jeito que eu queria, mas se o Senhor quer assim, então vamos avante. Isso é o amor de Deus nos corações. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que eu desse toda a minha fortuna Santo, Glória a santo. Deus. e não tivesse caridade, nada seria. Mas e os que deram tudo para o Senhor sem ter nada? Deram a vida, mas tinham caridade, tinham o amor de Deus. O Senhor fez ganhar tudo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Como que prova isso? Vamos lá. Vamos voltar lá no Abraão. Glória. O Senhor chamou ele e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele, em obediência, não tinha nada. Só tinha a si mesmo, sua esposa e mais nada. Saíram pelo deserto, sem nada. Mas tinha o amor de Deus, tinha o Senhor no coração, tinha o seu amor. Aleluia. E o que é que o Senhor fez? Deu para ele toda aquela região. Aleluia. Foi o mais poderoso da sua região. O Senhor o enriqueceu, pois ele já era mais rico do que todos, pois tinha o amor do Senhor no coração. E quantos outros exemplos daqueles que não tinham nada e receberam tudo, pois tinham o essencial no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Não buscaram primeiro os seus interesses. Glória. Buscaram primeiro o interesse do Senhor, da sua obra. Colocaram o Senhor em primeiro plano. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Teve um certo rei. O Senhor elegeu ele. O Senhor falava com ele. Mas o Senhor um dia falou: você vai lá e faz isso, faz aquilo. Você mata os homens, mata a mulher, mata a criança, mata tudo. Não quero ver aquele povo na minha frente. Acaba com tudo, os animais, tudo. Aleluia, Senhor. Aí ele foi, obedeceu, matou tudo. Mas os animais bonitos guardou para si, Glória a Deus. achando que o Senhor não veria. Glória a Jesus. Aleluia. Lembra da palavra que o Senhor falou no começo? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Glória a Deus. Achou que o Senhor não veria. Buscou primeiro os seus interesses do que o interesse da ordem do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor o rejeitou, o tirou da sua presença Aleluia, Senhor. Santo Deus. e pecou. E o Senhor elegeu outro em seu lugar. Glória ao nome do Senhor, que não buscava os seus interesses, mas buscava o interesse da vontade do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, Davi ia, que foi o sucessor de Saul, ia antes e buscava assim: Senhor, devo ir lutar contra o rei tal, contra o exército tal, é muito poderoso, mas posso ir? O Senhor falava: pode ir, que eu serei contigo. Ia e derrotava tudo e voltava com a vitória, irmãos. Santo Deus. aleluia. Senhor, quando que eu subirei? Você não subirás agora, você vai subir em tal tempo contra eles. Ele obedecia, não buscava as suas próprias vontades, esperava a vontade do Senhor agir primeiro. Glória a Quando Deus. chegava o tempo ele ia e a vitória era certa. Aleluia, E Senhor. foi o que mais venceu exércitos e reis e possuiu nações. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quer possuir tudo, diz o Senhor, só possua o meu interesse e deixa o teu. O meu vai fazer superabundar o teu interesse e você vai dar glória, muito glória para o meu nome, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quer te ser realmente de sucesso? Abre mão dos teus interesses e se dedique na minha obra. Se entregue para mim. Aí você vai ver o que é sucesso de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Teve um tal moço, aleluia, chamado José, aleluia, que foi invejado, mas não invejou, tinha caridade no coração. Foi perseguido, mas não perseguiu ninguém. Aleluia, Santo Senhor. Deus. Aleluia. Foi coagido, mas não coagiu ninguém.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Trataram ele com leviandade, mas ele não tratou ninguém com leviandade. Aleluia, Senhor. Eterno. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Foi sincero em tudo. Glória ao nome do Senhor. Trataram ele com injustiça, mas ele não tratou com ninguém com injustiça, mas não folgou com nada. Justiça, justiça. Não me amaram, mas eu os amo. Me invejaram, mas eu não os invejo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Me colocaram no calabouço, no fundo do poço, Glória a Aleluia, Deus, Senhor. aleluia. Eterno. mas agora que o Senhor me colocou no topo, eu não quero eles no fundo do poço. Eu quero eles aqui comigo. Aleluia, Senhor. Eterno. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O que ele focou, dedicou o teu tempo e sua força e sua energia em amar o Senhor acima de qualquer coisa, em deixar o Senhor crescer dentro dele, o amor de Deus. Aonde ele chegava, glória ao nome do Senhor, o Senhor colocava ele para governar. Aleluia, pois o principal para governar ele tinha era submissão ao Senhor, e os interesses do Senhor ele buscava primeiro que o dele. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Chegou, foi mentido contra ele. Glória a Deus nas alturas. Inventaram um falso contra ele. Ele foi para a prisão, mas não folgou com a injustiça. Aleluia, Senhor. Eterno. Glória ao nome do Senhor. Da glória. Aleluia. Ele podia ter cedido à tentação. Ninguém estava olhando mesmo. Santo Deus. Aleluia, irmãos, não tem como mudar. Aliás, da palavra, o Senhor está falando nesse ponto desde que a palavra começou. Santo Deus. Aleluia, Pai amado. Aleluia, não tem ninguém vendo mesmo. O esposo dela está longe, está na batalha. Só está ela que ia no palácio. Aleluia, mas ele sabia, os olhos do Senhor estão por toda parte. E eu amo ele. O interesse dele é meu e o meu interesse é ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não, de maneira nenhuma farei isso contra o meu Deus e contra o meu Senhor aqui. Glória a Deus. Colocou o Senhor primeiro em tudo. Foi caluniado, mas foi com a verdade lá para baixo. Foi com a verdade para a prisão. Diz o Senhor, se você for sofrer por amor da verdade, se você tiver que ser preso pelo amor da verdade, a própria verdade vai te libertar. Glória a Deus. Mas se você, por os momentos de liberdade, folgar com a injustiça e com a mentira, a própria mentira vai te derrubar, vai te aprisionar pela eternidade. Glória a Deus. Eterno. Não queiram a liberdade momentânea para você depois perder a eternidade. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eterno. Glória ao nome do Senhor. Chegando lá, passou os tempos. Eu estou obedecendo aqui, mas não vou folgar com a injustiça. Não abrirei mão do meu Senhor por nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos motivos para deixar o ódio, o rancor crescer no coração. Não. Ele só deixou o amor de Deus. Glória a Santo Deus. Deus. Não ficou remoendo nada contra os irmãos dele. Santo Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. O amor de Deus era maior do que o rancor, do que o ódio, do que a mágoa. O amor de Deus supria tudo nele. Então, no coração que tem muito amor, não tem lugar para ira, não tem lugar para inveja. Um coração que é cheio de amor não tem lugar para irritabilidade, não tem lugar para inveja, Santo Deus. não tem lugar para leviandade, para falsidade, não tem lugar para indecência num coração que tem amor. Glória a Aleluia, Deus. Senhor. Eterno. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ficou na prisão, mas a essência de governar, o Senhor já tinha colocado nele, pois era o Senhor que governava nele. Ganhou até as chaves da prisão. Ele foi condenado como preso. O carcereiro deu a prisão para ele tomar conta. Glória a Deus. Ele não podia, bem, já que eu tenho controle da prisão, eu vou vazar fora, vou embora. Santo Deus. Aleluia. Mas não, eu vim aqui como prisioneiro, eu vou ter que sair daqui de cabeça erguida, como realmente um liberdade. Aquele que ganhou liberdade. Não vou ser um fugitivo, não. Glória a Deus. Eu vou fugir daqui, mas lá fora eu vou ter que vou ser preso pela minha própria consciência. Glória a Aleluia, Deus. Senhor. Eterno.
Aleluia, aleluia. A gente pode fugir de tudo, mas fugir da nossa consciência, nunca. Santo Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Aleluia. Por isso que Salomão falou, rico de verdade, aquele que quando deita a cabeça sobre o travesseiro, nada acusa. Glória a Deus. Este é livre, Glória a Deus. Aleluia. rico, nada, não tem nenhuma pendência. Ele deita, descansa e tem um sono tranquilo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque nós podemos fugir de tudo. Glória a Deus. Aleluia, fugir de tudo, de todos, mas da nossa consciência jamais. E José entendeu bem o que significava isso. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Ganhou o controle da prisão. Na prisão, até que chegou um tempo que alguém sonhou. Foi o padeiro e foi o copeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra é extensa, mas eu não escolhi a palavra e nem a linhagem da palavra. Glória a Deus. Santo és. Glória a Jesus. Quem está incomodado com o horário da palavra, tenha certeza. Por mim, eu já tinha encerrado isso, a pregação da palavra. Mas eu não sou dono de mim, nem das minhas próprias vontades. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Senhor. Rei eterno. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Aí alguém sonhou, o Senhor deu um sonho. Aleluia. Rei da E ele glória. falou, você sonhou aí? Ele escutou a conversa e falou, você sonhou? Conta-me o sonho e meu Deus vai me dar a interpretação. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Contar o sonho. Ele falou, ó, isso vai acontecer assim. Você vai amanhã, vai receber liberdade e vai voltar a servir o rei. Glória a Vai Deus. continuar sendo o copeiro. Agora você, padeiro, amanhã, a este mesmo horário, vai vir aqui e você vai ser morto. Vão te pendurar, você vai ser morto, as aves do céu vai vir te comer. Aleluia, Senhor. Rei eterno. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. No outro dia, assim como o Senhor deu a interpretação para ele, assim se sucedeu. Aí ele falou para o copeiro, ó, quando você estiver lá servindo o rei de novo, lembra de mim, fala de mim para o rei. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe ele amolece o coração e me tira daqui. Glória a Deus nas alturas. Chegou, ganhou liberdade, os anos se passou de novo. E nada do copeiro lembrar dele. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus nas Glória a alturas. Deus. Aleluia. Mas continuou, caiu o veneno no coração de novo. Não, o coração tinha amor demais para planejar. O dia que eu sair daqui, eu vou pegar aquele copeiro. O dia que eu sair daqui, aqueles meus irmãos vai se ver comigo. Não, não tinha lugar para ira, não tinha lugar para o mau sentimento, não tinha. Coração que tem a pureza de sentimento não tem lugar para mau sentimento. Santo Deus. Verdade, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Passou os anos, mas o coração dele estava tão cheio de amor que não tinha lugar para a revolta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus das alturas. Não tinha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não servia ao Senhor com base de troca. Se o Senhor me tirar daqui, vou continuar proclamando o nome do Senhor. Se o Senhor não me tirar daqui, já nem vou servi-lo mais. Não. Glória a Deus. Rei eterno. O amor verdadeiro é incondicional. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor traz por esta palavra. Muitos não estão tendo amor incondicional. Diz que ama o Senhor, mas não ama. Glória a Deus. Se o Senhor fazer, Ele ama. Se o Senhor libertar, Ele ama. Glória a Deus. Se o Senhor cumprir o desejo dele do jeito que Ele espera, aí Ele ama. Aí Ele serve a Deus de verdade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Isto não é amor verdadeiro. Isto é uma relação com base de troca. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. O amor verdadeiro não busca os seus interesses. Não busca. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o Senhor fizer, vou continuar amando. Se o Senhor não fizer, vou amá-lo do mesmo jeito. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que possamos hoje, por esta palavra, clamar ao Senhor para aumentar o amor dele nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória ao nome. Se o Senhor dá o que eu espero, aí sim. Glória a Deus. Quer entender o que é o amor de Deus, irmão? Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Muitos só servem ao Senhor, só estão nessa graça por medo do inferno. Santo Deus.
Tem alguns que estão na graça por medo do inferno. Aleluia. Porque se não existisse inferno, ele ia dizer, eu ser crente? Coisa nenhuma. Santo Deus. Santo Deus. Isso não é uma relação de amor verdadeiro com o Senhor, não. É uma relação de interesse. Só está na graça, só é crente para não ir para o inferno. Santo Glória. Deus. Aleluia, Senhor. Rei eterno. Aleluia. Glória a Deus. Santo Grande é o Deus. Senhor. Entende? Isso faz nós refletir bastante. Glória a Deus. Glória a Podemos pensar, e se não existisse o inferno, será que eu ia servir a Deus? Será que eu ia andar reto? Será que eu ia procurar fazer o que é certo mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quem está tendo algumas respostas aí, cuidado. Glória a Deus. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E se não existisse, se o Senhor não tivesse feito promessa de vida eterna, Glória a Deus. de coroa, Santo Deus eterno. Aleluia. Senhor, ó, serem fiel, fica na graça aí e vocês vão vir para morar comigo. Se o Senhor não falasse o que era, e não falasse que existisse inferno também, e não falasse que nós íamos viver em um lugar com a paz eterna, com um gozo eterno, com alegria eterna, com prazer eterno. Se não falasse que nós íamos ser os seus príncipes, seus representantes, ter uma coroa real na cabeça. Santo Deus. Será que se não soubéssemos de nada disso, continuaríamos a andar em retidão? Glória a Deus. Porque se você está nesta graça, só por causa de entrar e pertencer à realeza, ganhar uma coroa real, estar do lado do arcanjo para sempre, como um príncipe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você está nesta graça só por isso, também é uma relação de interesses. Você não ama o Senhor de verdade. Você está amando o que Ele está ofertando. Aleluia, Senhor. Rei eterno. Glória a Deus. Glória a Deus nas Aleluia. alturas. Santo Deus. Glória a Deus, Pai. Então, se não existisse condenação eterna, e nós amássemos o Senhor da mesma forma, se você pensou, Senhor, se não existisse o inferno, eu ia te servir do mesmo jeito, pois eu tenho prazer de te servir, eu tenho prazer de estar na tua graça. Glória a Deus. Aleluia. Se não existisse, Senhor, coroa no céu, se eu só soubesse que eu ia morar só contigo e ficar sentado do teu lado para sempre, eu continuaria na tua graça, te amando, te servindo, eu continuaria a sofrer, eu continuaria a ser perseguido e ainda te glorificando, eu continuaria fazendo tudo o que faço. Glória a Deus. Glória a E Deus. o Senhor vai te responder, então você sabe o que é o meu amor. Glória a Deus. Senhor eterno. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí o dia que chegou o tempo do Senhor tirar o Zezinho da prisão, o nosso José. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Ali o Senhor tirou o sono do rei, ele se perturbou, porque ele entendia tudo, governava tudo, mas não governava a sua própria alma, suas emoções, não controlava os seus sonhos, não controlava a sua paz. Glória a Deus. Entendia tudo, mas não entendia nada. Ninguém entendeu para ele. Bendito Deus. Os entendidos, os sábios não entendeu, porque o Senhor oculta a sabedoria aos sábios entendidos e revela aos humildes de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os que estavam lá no alto fugiam do olhar do Senhor, mas quem estava lá embaixo, cheio do coração, cheio de amor, com sinceridade, esse alcançou o olhar do Senhor. Glória a Deus. Aí o Senhor fez o copeiro recordar. Aleluia. Tem um rapaz que interpreta sonhos. Glória ao nome do Senhor. Diz o Senhor por esta palavra. Não é que não quer, não é que eu não quero, não é que alguém fez mal, que alguém deixou de fazer por você. Não, eu controlei para que fosse desta forma, te diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não era o tempo ainda. Assim como foi com José. Aí o copeiro se lembrou. Nossa, lá na prisão tem um moço chamado José. Eu sonhei assim, assim, o padeiro também. Do jeito que ele interpretou, aconteceu. Santo Deus. E a ordem do rei foi, do faraó, tira ele de lá. Aleluia, Pai Glória a amado. Deus. Aleluia. Aí cumpriu o desejo de José. Aleluia. Sair da prisão, mas de peito aberto.
Glória a sem Deus. dever mais nada. Eu estou saindo da prisão não porque eu agi com injustiça, não. Eu não dei uma escapadinha, não. Eu estou saindo com a ordem do rei. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E o Senhor vai tirar você deste calabouço com a ordem do rei, te diz o Senhor. Você vai sair desta situação, não é com a escapadinha aqui, uma escapadinha ali, uma assinaturinha aqui, uma assinaturinha. Não, eu vou te chamar para você sair deste calabouço. Você vai sair desta situação com a minha ordem. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí saiu José. Prepararam ele para se apresentar diante do rei. Tirou barba, cortou o cabelo certinho, arrumou ele bonitinho, levou lá. E diz o Senhor: estou te preparando para você deixar esta velha roupa e ter encontro com o Rei dos Reis, diz o Senhor. Glória a Deus. Logo você sai deste calabouço, tira esta roupa velha Glória a Deus. e eu vou te dar uma roupa nova, incorruptível, Glória a Deus. Aleluia. com corpo perfeito. E você vai governar para sempre comigo, diz o Senhor. Aí ele chegou perante o rei, perante o faraó. Ó, diz que você interpreta sonho na hora. Ele não buscou o seu interesse. A caridade não se vangloria, não se ensoberbece, não busca os seus interesses. Santo Deus. Glória a Não. Deus. Aleluia. Ó, diz que você interpretou o sonho, você interpreta bem? Não. Não está em mim este negócio. Está no meu Deus. Conte-me o sonho e o meu Senhor vai me dar a interpretação. Glória a Deus nas alturas. Tirou de cena ele, colocou o Senhor na frente. Glória a Deus. Contou o sonho. Ele falou: ó, os dois sonhos é um só. Vai 7 anos de miséria, 7 anos de fartura. Santo Deus. E o que eu faço então? Se aprove aí de um homem sábio, ajunta mantimento dos 7 anos e depois vocês passem o tempo da seca, tempo da miséria. Aleluia. Glória a Deus. Faraó na hora: quem é mais sábio do que tu, no meu rei? Tu és este homem então agora. Aleluia. Você só não vai ser maior do que eu dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Ao redor aqui, em toda essa nação, nada não vai mover uma palha sem a tua ordem. Glória a Deus nas alturas. Quem estava embaixo, o Senhor colocou em cima, porque tinha amor demais no coração. O ódio, a mágoa não pesou ele, e ele pôde sobrevoar as grandes alturas. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aconteceu o que aconteceu. Aleluia. O Senhor colocou tudo aos pés dele. Os seus 11 irmãos aos pés dele. Trouxe lá Jacó. Trouxe a mãe dele aos pés dele. Aleluia. Ele podia retribuir do mesmo jeito. Vocês fizeram mal comigo, agora eu posso fazer mal com vocês. Não, o coração que eu tinha amor demais, aleluia, não tinha mais raiva, não tinha mais mágoa, não tinha mais ódio, não tinha lugar para mau sentimento. Aleluia, vocês me bofetearam nesta face, eu vos abraço com os meus braços. Vocês me fizeram mal, eu te dou agora fartura. Vocês me quiseram me mandar para distante, eu agora vos trago para perto. Vem morar aqui junto na minha terra. Vocês quiseram o meu mal, eu quero o vosso bem, eu quero o vosso sucesso, porque ele entendeu que o que faz ao próximo volta para si. Aleluia, ao nome do Senhor. O mal que eles fizeram para José, o Senhor fez o mal bater na porta deles e a fome bateu lá. Glória ao nome do Senhor. Mas o bem que José desejava para eles voltou para si, colocou ele para governar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E foi preparado, aceitou o tempo da preparação, diz o Senhor. Aleluia. Quer governar comigo, quer estar comigo, seja o mais pequeno, seja o menor, mas ame acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Aleluia. 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 Se te esbofetearem na face esquerda, dê a direita. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Faça mais, diz o Senhor. Ame incondicionalmente. Glória a Deus. É o assunto da palavra hoje. Glória ao nome do Senhor.
Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E aí acontece o que diz aqui na palavra: fazei bem Aleluia. aos que vos perseguem, Glória. fazei tratar bem aos que vos maltratam. Glória a Jesus. Pois o que você faz ao próximo, volta para ti. Glória. Fazendo assim, então, bem aos que vos fazem mal, colocareis brasa em vossas cabeças. Santo Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quer se vingar do teu inimigo? Abençoe ele, faça bem para ele, deseje sucesso para ele. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não pode se tirar o puro do impuro. Glória a Deus. Se você emana ódio, emana raiva, emana mau sentimento, significa que você carrega isso o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cada um oferece o que tem. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que oferecer paz, oferecer amor, benignidade, longanimidade, paciência, bondade. Glória ao nome do Senhor. Assim sendo, diz o Senhor, tudo voltará para ti em dobro, como diz a palavra. Glória ao nome do Senhor. Então hoje, irmãos, guardemos esta palavra no nosso coração. Que o nosso vaso do nosso coração possa se ampliar hoje por meio desta palavra. Aí o Senhor vai fazer conosco como fez com José. Não vai ter cadeia que vai nos segurar. Não vai ter conchavos que vai nos prejudicar. Não vai ter nada que o Senhor não vai fazer nas nossas vidas. E aí estaremos preparados para governar com Ele. Glória ao nome do Senhor. E a fome, a miséria não vai bater na nossa porta, seja material, seja espiritual. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E hoje, por esta palavra, mais uma vez, caiu aqui o maior dom de todos. O Senhor vai reacender o maior dom de todos. Glória ao nome do Senhor. Você vai ver a mudança na tua vida por meio desta palavra, se você abraçar com ela, diz o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém.